Se eu te dissesse que a ansiedade ela não é o problema, ela é apenas o sintoma de uma pergunta que você está evitando há anos responder. Fique até o final desse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre a ansiedade e provavelmente você vai mudar a sua visão de lidar com ela. Coração acelerado, peito apertado e aquele pensamento: e se algo der errado? Se isso é familiar para você, escute uma coisa. Essa ansiedade ela não está aí para te destruir, mas para te mostrar que tem algum lugar que você está evitando a olhar por muito tempo. Então fique comigo até o final desse vídeo, já ative o sininho, deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais mulheres. Você já se pegou deitada com o coração acelerado, sem conseguir dormir, sem ter algum motivo concreto? E você começa com os pensamentos: e se? E se eu falhar? E se algo der errado? E se ele não me responder? E se o pior acontecer? Você começa a falar vários e se's para você. E no meio disso tudo, quando você vai compartilhar com alguém, o que você escuta? Você só precisa de mais fé. Já aconteceu isso com você, mulher? E eu preciso te falar uma coisa: isso não te torna fraca. Isso não te torna uma mulher de pouca fé. Isso te torna humana. Mas talvez você ainda não tenha parado para ouvir o que a sua alma e o espiritual estão tentando te dizer com tudo isso que está acontecendo. Qual foi a última vez que você parou para perguntar, para questionar sobre essa ansiedade que você está sentindo, perguntando para ela: o que você está tentando me proteger de sentir? Do ponto de vista da psicanálise, a ansiedade quase nunca é sobre o futuro, mas é sobre o passado tentando se proteger de se repetir. Quando na infância a gente viveu em ambientes que a gente precisou antecipar o humor do adulto, quando o pai ele vai brigar, quando a gente precisa saber se vai haver ou não uma briga para pedir daqui a pouco alguma coisa, a gente começa a desenvolver a hipervigilância. E o problema é que essa criança cresce, mas a hipervigilância ela continua. Só que agora ela começa a usar uma roupagem nova, uma roupa de responsabilidade, uma roupa de preocupação, uma roupa de cuidado. E eu quero que você grave uma frase, mulher. A ansiedade muitas vezes é a sua criança interior tentando impedir que uma dor que ela já conheceu lá atrás aconteça novamente na sua vida. É como se ela estivesse prevendo essa dor e esses possíveis cenários. Só que você não está mais lá atrás. Você está vivendo a sua vida hoje. Mas por não ter um conhecimento daquilo que você carrega, você ativa esse mecanismo de defesa, você se torna hipervigilante, você imagina possíveis cenários para o futuro. E essa ansiedade desses possíveis cenários, eles não são bons. Se você parar para refletir aquilo que está te causando ansiedade, é só pensamentos ruins de autodestruição, de que algo vai acontecer errado. Por quê? Porque você aprendeu a ser hipervigilante lá atrás. E eu quero que você faça um exercício comigo agora. Não precisa fazer nada. Só acompanha mentalmente comigo. Pensa numa situação recente que você sentiu ansiedade. Pode ser antes de uma reunião, talvez antes de uma conversa difícil com alguém que você ama. Pode ser à espera de uma mensagem no WhatsApp. Talvez seja algo relacionado aos teus filhos. Pensa naquilo que te causou ansiedade nos últimos dias. E faça a seguinte pergunta: o que você imaginou que iria acontecer? Não o que aconteceu de fato, o que realmente você imaginou que iria acontecer. Geralmente é algo como: eu vou ser rejeitada, eu vou decepcionar, eu vou perder o controle da situação. Quais foram os pensamentos que você teve?
E a segunda pergunta, essa sensação que você sentiu, você já sentiu ela antes? Você já sentiu ela em algum momento da sua vida? Porque a maioria das vezes, a resposta para essa pergunta vai te levar a uma cena da sua infância ou talvez da sua adolescência. Pode ser um pai ausente, uma mãe ansiosa, uma cobrança que nunca cessava dentro desse lar. Quais eram as sensações que você sentia lá atrás quando você tinha que lidar com tudo isso? E a terceira pergunta, o que a criança que estava ouvindo aquilo lá atrás precisava ouvir, mas nunca ouviu? Talvez quando uma pessoa demora até mesmo para te responder, isso te cause ansiedade, principalmente se é alguém que você ama. Mas você já olhou lá para trás e percebeu que talvez você tenha tido a mesma sensação quando você era criança e você ficava esperando o seu pai voltar e ele não voltava, você não sabia que hora que ele ia chegar. Eu não sei como era no seu lar, mas comece a refletir sobre isso. Todo sintoma que você tem hoje na sua vida diz respeito a uma raiz lá de trás. E é necessário você identificar essas raízes para você conseguir sair desses lugares emocionais. Então comece a refletir sobre a sua história e faça essas 3 perguntas para você mesma e se permita ser vulnerável para respondê-las. E eu quero ler um texto com vocês que está lá em Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Talvez você leia esse texto como uma ordem que você tem que seguir, pare de ser ansiosa. E isso só te gera culpa e te deixa frustrada, porque quando você percebe, você está ansiosa. E eu prefiro ler esse texto como um convite, não como uma cobrança. O Senhor ele nos convida a dividirmos esse fardo pesado e colocarmos a nossa ansiedade diante dele. Apresentem seus pedidos a Deus. E lá no versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas antes, o que ele nos convida? Para uma ação, para nós colocarmos isso diante de Deus, para nós orarmos, para nós suplicarmos e com ação de graças apresentar os nossos pedidos a Deus. Quando a gente entrega algo para o Senhor, a gente não carrega mais aquilo. E eu quero te convidar a entregar essa ansiedade diante de Deus, mas antes de você entregar, faça essas perguntas e comece a identificar, porque se você não identifica os gatilhos que te fazem gerar essa ansiedade, isso vai se repetir na sua vida e você não vai saber lidar com isso. Então, antes de entregar, identifique, faça a sua parte e identifique aonde que começou. Faça essas 3 perguntas e depois faça uma oração sincera de entrega ao Senhor, para que o Senhor possa vir no mais profundo do seu interior e curar toda essa ansiedade. Porque quando a gente entrega algo para Deus, a gente não carrega mais aquilo. Se você orou e se você ainda está carregando, é porque você ainda não fez essa entrega. A cura emocional e a cura espiritual, elas não competem entre si. Elas caminham juntas. Não tem como você viver uma nova identidade carregando o peso de uma alma que está carregada com uma bagagem do passado. Não tem como você viver essa novidade de vida.
As duas se complementam. Enquanto você não olhar para a sua alma, ela vai prevalecer o seu espiritual. Você vai achar que você está seguindo o seu destino, que a sua vida precisa ser dessa forma, quando na verdade não é a vontade de Deus, mas são as suas emoções que você não olhou, que estão governando a sua vida, e você está chamando isso de destino. Então entregue essa ansiedade, não se conforme com ela. Faça as perguntas, entregue isso diante do Senhor, e se ela voltar, se questione novamente sobre tudo isso. Quando você entrega algo, você não carrega mais aquilo. E se ela voltar, é talvez porque você ainda não entregou. Então eu quero te deixar 3 passos práticos para você levar desse vídeo. Primeiro passo, nomear. Quando a ansiedade vier, se pergunte: o que eu estou tentando controlar? Segundo passo, traga consciência. Comece a refletir em que momento lá atrás você teve essas sensações, esses sentimentos, e daí você começa a escrever, a nomear eles, a fazer ali, a escrever como se você estivesse escrevendo uma oração para Deus, para que depois você entregue esse sentimento para o Senhor, mas antes você precisa identificar. E o terceiro passo é você primeiro entregar para Deus. Você já anotou tudo no segundo passo, agora você entrega. E depois que você entrega, você começa a se observar. Observar aquilo que talvez te gere ansiedade lá de trás. Quais são os padrões que estão se repetindo na sua vida, que estão ainda te gerando ansiedade, para que você possa trazer a consciência e entregar eles também para o Senhor. Esse é o primeiro passo para você parar de agir automaticamente, começar a agir com mais consciência, sabendo por que você pensa de determinada forma e não simplesmente se contentando a ser aquela pessoa que é totalmente reativa, que acha que precisa viver dessa forma. Então você pode estar ansioso, mas você ser ansioso é uma escolha sua. Então, cabe a você decidir. Só que para isso você precisa parar e olhar para trás. E será que você está disposto a isso? E você não é refém da ansiedade. A ansiedade não tem poder sobre você. A ansiedade, ela não é maior do que você. Você ainda não parou para olhar aquilo que te gera ansiedade. É por isso que ela está governando a sua vida. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo com carinho, com atenção, com cuidado, a voltar a ele, fazer essas perguntas para você, a refletir sobre o que nós conversamos, para que você possa ir para um novo nível de consciência. Eu estou aqui fazendo a minha parte e você está fazendo a sua? E se você chegou até aqui, esse é o tipo de trabalho que eu faço nas minhas mentorias. Unir psicanálise e identidade em Deus para que você acesse uma cura profunda da sua identidade. E não só algo temporário, uma mudança temporária na sua vida, mas algo que vai permanecer. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, o link está na descrição. Se esse vídeo falou com você, deixe aqui nos comentários o que você identificou. Já aproveita e deixe o seu like no vídeo e compartilhe ele com alguma amiga. E se você não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal sai vídeo toda semana.